Olá, pessoal, voltamos com mais um podcast Taço Conta. E hoje nós estamos aqui novamente, porque você sabe que o que é bom repete, com a minha amiga Simone Clay, pra gente falar o desafio da liderança. Bem, queria pedir pra vocês não deixarem de curtir as redes sociais, deixarem seus recadinhos, fazerem suas críticas, sugestões lá no nosso Spotify, nossos canais. Agora a gente tá no TikTok também, no YouTube, no Insta, e curtir também as redes sociais da nossa amiga aqui, Simone. Simone, que é consultora empresarial agora, né? Formação de engenheira química. Simone deu um rumo, assim, uma guinada na carreira, já falou pra gente de carreira e hoje vai falar do desafio aí da liderança. Simone, fala pra gente, o que é ser líder? Bom, Carla, o que é ser líder, né? Eu acredito, vamos falar de líderes de empresas, né? Os líderes, eles têm um papel muito importante nas empresas, que é ligar os objetivos e o propósito da empresa aos objetivos e os propósitos das pessoas. Então, um líder, ele tem um papel de ser inspirador, de ser um exemplo para as pessoas, para que as pessoas entendam os objetivos da empresa e façam isso de uma maneira engajada, de uma maneira leve, não por obrigação. Nossa, esse que é o papel do líder. Esse é um conceito bom, hein? E Simone, você está falando aqui pra gente da questão das equipes se desligarem de empresas, né? E acho que é por isso que você trouxe esse tema, né? Os desafios da liderança. Das equipes se desligarem da empresa, não pela própria empresa, mas sim pelo esse meio, essa convivência. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, muitos já viram, né? E temos vários exemplos de pessoas que estão dentro de uma mesma empresa, grupos, né? Dentro de uma mesma empresa, e grupos que falam assim, nossa, amo essa empresa é maravilhosa, nossa, sou muito orgulhoso de trabalhar nessa empresa, e outros grupos que você vê assim, nossa, odeio essa empresa, nossa, essa empresa não é legal para mim, ela não tem benefício, enfim. E o que está associado a isso? É uma figura importante aí, né? A mesma empresa tem vários líderes. Então, tem líderes e líderes. Então, se você perceber, o líder é o espelho da empresa. Então, um líder bom, a equipe vai falar bem da empresa. E um líder talvez não tão bom, a equipe vai acabar não falando tão bem da empresa. Isso é bastante comum. Então, por isso que trabalhar a liderança é uma ação estratégica para as empresas. Eu vejo isso como muito importante. Você acha que as empresas investem pouco? Que eu vi aqui você comentando sobre a questão do propósito e os valores da empresa, que está ligada à estratégia da empresa, né? Então, de repente, desenvolvimento de equipe, né? Depende muito dessa figura. Você acha que hoje no Brasil as empresas investem pouco? Porque ser líder não é uma tarefa fácil, né? Porque a gente é líder desde quando você sai de casa, né, até você chegar onde você está. E mesmo que você não tenha um subordinado a você, é difícil você exercer um papel de liderança no seu dia a dia. Porque você tem que ter um emaranhado não só de conhecimentos, porque você é o exemplo, mas de comportamento. Né? Então, assim, essa questão do líder, ele ser uma figura estratégica, estar alinhado ao desenvolvimento estratégico da empresa que você está comentando, é isso mesmo, né? Ele está alinhado com o propósito estratégico da empresa? As empresas não deveriam investir mais nisso? Olha, a questão, eu vejo, ao longo da minha carreira, Carla, e vejo as empresas investindo sim na liderança. A questão não é a quantidade, é a qualidade do investimento que é feito na liderança. Tem muito envolvimento da liderança na parte técnica, tem muito envolvimento da liderança em procedimentos, regras, normas, mas a questão comportamental, como você bem colocou, Carla, eu acho que é essencial, porque um líder, ele tem que entender que ele é só um representante e aquela cadeira, ela é temporária, e quem sustenta o líder é a equipe dele. Então ele tem que trabalhar para o líder, para a equipe. Então o líder tem esse papel de servidor de uma equipe. Então, eu acho que passa muito por isso. O eu tem que ser deixado de lado e ele olhar o coletivo. E nesse coletivo, ele entender o papel dele perante a empresa. Então, assim, ele é um veículo, né, para estar levando a equipe dele o que a empresa deseja em termos de objetivos, visão, missão, valores. Então, ele é treinado para isso, mas como ele faz isso? Como ele engaja uma equipe? Como é que ele consegue que as pessoas façam isso, né, felizes, alinhado ao propósito delas? E é correto você dizer que, tipo assim, cada equipe é o espelho do seu líder?
É correto você dizer isso? Porque assim, a gente sempre fala assim, quando você está em cargos de comando, né? A sua gestão é aquela sua cara. Será que isso também não descaracteriza um pouco assim de estar alinhado com o planejamento estratégico da empresa? Porque quando você fala assim, cada gestão é de acordo com o tipo de líder, você acaba deixando um pouco o objetivo e a estratégia da empresa de lado, indo para o seu objetivo e a sua estratégia. E essa é uma grande falha, porque o que a empresa tem, por isso que eu acredito que é uma ação estratégica, porque tem que ter uma padronização nessa forma de fazer gestão, senão é aquilo que eu falei. O líder bom, a equipe gosta da empresa, e o líder não tão bom, a equipe não gosta da empresa. Não pode ser assim, tem que ser uma única forma de fazer. Por isso que eu acho que o grande investimento é justamente nessa forma de lidar com a equipe. Como é que aceita opiniões. Você falou de habilidade, né? Desenvolvimento de habilidade. É uma habilidade que não é treinável, isso. Isso é possível de se treinar. E o líder tem que entender que naquele papel ele está vestindo a cadeira da empresa. Então, ele é um representante da empresa. Tem o jeito dele? Lógico que tem, mas não pode ter a vontade dele. Simone, vou dar uma de advogado do diabo agora, né? Assim, a gente falando de treinamento, né? Estamos falando assim de habilidades, comportamento. Desenvolver habilidades é possível quando a pessoa ela tem uma personalidade que é totalmente contrária àquilo, ou ela está no lugar errado e eu tenho que desistir daquilo? Olha, se a pessoa tem características muito fortes, que vai do caráter, da formação dela, vai ver que ela não tem perfil para ser líder. Agora, algumas habilidades você consegue desenvolver sim. Por exemplo, se é um líder que tem um ego muito forte, super ego, né? Tem que ser a vontade dele, ele se empodera daquela cadeira e usa aquilo de uma maneira até tirana, aí realmente não tem perfil para liderança. Então não adianta você insistir, porque você vai levar muito tempo, ou então não, e por muitas vezes não vai ter êxito, de ter um líder alinhado àquilo que você quer como empresa. Então, eu acredito que tem perfis e perfis. Liderança não é para todos. Eu acredito nisso. Mas, lógico que tem lapidações que você pode fazer em pessoas que você consegue chegar a uma boa liderança. Mas, assim, aqueles grandes líderes, eles nascem líderes, né? São líderes natos. Mas, como você perguntou, ainda assim, direto ao ponto, Carla, eu acho que tem perfis que realmente não são para liderança. Estou te perguntando isso, sabe por quê? Porque você veio falando lá, né, da questão aí das pessoas se desligarem, né? E aí você está alinhada a planejamento estratégico e, de repente, eu tenho que deixar o meu eu de fora. E não é só a questão do ego, mas também tem a falta da capacidade de ouvir, né? A questão de não ser contrariado, né? Então, você não ser contrariado não é para todo mundo, né? Então, assim, uma hora alguém vai discordar de você, né? Uhum. E as pessoas, elas não estão preparadas para ouvir isso muitas vezes, né? Então, não tem humildade. Então, acho que, apesar de muita gente dizer que não, acho que uma habilidade importante para o líder seria a humildade, né? Porque para ele poder se envolver com a equipe, para ele poder trazer o planejamento estratégico, a estratégia da empresa para dentro dessa equipe, eu acho que essa habilidade é uma habilidade muito importante, sim, porque se eu não tenho humildade para ouvir, se eu não tenho humildade para me inserir no meio das pessoas, entender o que está acontecendo, como que eu vou trazer para elas aquilo que eu tenho que levar? Verdade. Como é que eu consigo levar a mensagem? Verdade. E o que você colocou, Carla, eu acho assim, muito fundamental, que é você respeitar opiniões diferentes da sua. O que faz uma empresa ter sucesso? Ela ter diversidade e ela incluir essa diversidade na tomada de decisão. Então, se você não tem habilidade para escutar pessoas, se você não tem a humildade para você entender que você não sabe tudo e que na sua equipe precisa muito ter pessoas diferentes de você, com opiniões crescer, diferentes. Né? Senão tava todo mundo igual, imagina, né? Então, se você quer mudar, você tem que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Então, você precisa ter uma equipe diversa, com opiniões diferentes, e você tem que estar com a escuta muito ativa para você ali, pensar e pegar uma boa ideia, valorizar. Isso é
o verdadeiro líder. Esse líder que engaja, esse líder que respeita opiniões, que isso hoje, né, vamos dizer assim, a gente fala muito de diversidade e inclusão, mas não adianta você só botar mulheres ou botar minorias e depois não incluir, né? Incluir quer dizer o quê? Escutar, dar oportunidade, considerar. Então, isso que eu vejo que é o verdadeiro poder de um líder. Ele conseguir engajar a todos com opiniões diferentes, com objetivos de vida diferentes, você conseguir agregar todo mundo para o mesmo propósito. Pequenas ações podem fazer muita diferença, né? Até para você agregar, porque as pessoas são diferentes. E o mundo hoje está meio maluco, né? Então é um negócio meio complicado você ser líder hoje em dia, porque você tem que tomar cuidado com o que você fala, como você fala. Antigamente a gente tinha um perfil de liderança mais agressivo. A minha visão, assim, né? Que estou no mercado há muito tempo. As pessoas eram mais agressivas na fala, elas eram mais diretas, entendeu? Então, quando eu digo dizer agressiva, não de gritar, nada disso, não. Eu digo dizer agressiva no formato mesmo, sabe? Assim, eu não tenho que enrolar, dar volta pra dizer o que eu quero. E hoje, eu acho que essas habilidades, elas fazem parte desse contexto aí. Você também colocou a questão do líder fazer diferença para a vida das pessoas. Faz parte do líder? Faz, o que seria fazer diferença? O que você faria para ter a diferença na minha vida, por exemplo, como líder? Eu acho que o papel do líder, todo mundo tem um sonho, né? Então é entender esse sonho da pessoa que está na sua equipe. Tem um sonho de carreira, tem um sonho de vida, e se você conseguir, dentro do seu projeto de liderança, agregar o objetivo da empresa junto ao objetivo dessa pessoa, você engajou essa pessoa. Então, primeiro é entender de cada pessoa que está na sua equipe, entender quais são os sonhos. É o brilho no olho. Cara, quais são os sonhos, porque não, assim, gente, onde está o brilho no olho? Quando que você viu que o brilho deu aquele brilho no olho da pessoa, né? Ter essa percepção, sabe? Olha, o que você quer de carreira? Qual é o seu sonho? Então, você construir esse sonho com essa pessoa, nossa, é uma ajuda enorme. E a gente acha que a gente não consegue fazer isso. Mas, às vezes, é uma sugestão, é uma dica, é uma ajuda que você dá para essa pessoa, um incentivo para ela continuar estudando, ou um incentivo para ela fazer um inglês. Isso muda, às vezes, a vida de uma pessoa. Então, você está antenado aos sonhos das pessoas que estão à sua volta, estão ali na equipe com você, eu acho que é um papel fundamental. Isso é fazer a diferença na vida das pessoas. Olha que coisa boa. Você também comentou, Simone, que o desafio é esquecer cargos e títulos e entender a sustentação de um líder, né? Pela questão da performance da equipe. Quando você fala esquecer cargos de títulos, essa questão do empoderamento, porque hoje a gente fala tanto essas palavras, né? Você está empoderado, você está empoderada, que você, assim, quando a gente senta naquela cadeira, igual você falou, parece que a pessoa muda, né? Parece que ela... E eu sei porque eu passei por algumas pessoas que achavam que ter um nome num papel faria ela algo diferente, não necessariamente isso é verdadeiro. Aliás, isso não é verdadeiro, né? Então, vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a empresa, eu achei que eu poderia, as pessoas que trabalhavam comigo há muito tempo, serem meus sócios, né? Porque a gente vinha treinar para isso, a gente vinha fazendo treinamentos em conjunto. Só que aí no momento em que a pessoa assinou o contrato social, que ela falou assim, agora eu sou sócio da empresa, as pessoas mudaram. Então, elas deixaram de ser, vamos crescer junto? Vamos, mas ela deixou de ser aquele grupo que estava aprendendo tecnicamente, deixou de achar que era necessário ouvir, deixou de achar que era necessário empreender mesmo, sabe? Conhecer, para simplesmente, não, agora eu não preciso mais disso. Né? Então, essa questão que você colocou aqui da pessoa estar na cadeira, ter um título, é isso que você quer dizer? Tipo, você muda quando você acha que você... A gente tem aquela máxima, né, que... dê poder que conheça a pessoa, né? Então, e isso é tão passageiro, eu vejo assim, eu vi na minha carreira pessoas que foram diretores executivos e do dia para a noite perderam essa posição e perderam o chão, né? Por quê? Não criaram uma sustentação. Eu acho que você está líder, você não é líder dentro de empresa, você está no momento como um gerente, como um diretor, até como CEO, mas... amanhã pode não ser nada. E o que faz você deixar um legado? O que faz você deixar uma história? É o quanto você conseguiu modificar a vida de pessoas. É o quanto você conseguiu ajudar pessoas. Né? E como essas pessoas conseguiram levar as empresas onde você passou a um bom resultado, a fazer alguma coisa bacana.
Então a cadeira, o cargo, isso é tão volátil, isso é tão superficial, que se ilude quem acha que isso é poder. Mas você já reparou também que os livros, os cursos, eles ficam muito focados nisso? Então, assim, eu já fiz curso de liderança, né? Algumas vezes. Fiz até aquele leader training e tal. Eles trabalham muito com o ego da pessoa. Então, quem já tem o ego super ego, né? Você faz o curso desse, né? Você faz o curso desse, você sai de lá, assim. Mas isso, eu sou eu e pronto. Isso, Carla, eu diria para você que é antiquado. Hoje em dia, você vê empresas modernas que a hierarquia nem existe mais. Um dia você pode estar líder de um projeto, você está liderando um time, e no outro dia aquela pessoa que estava no seu time ser seu líder. Isso é o que está acontecendo hoje. Ou seja, essa capacidade de você interagir, de você engajar, não é só de quem está na cadeira, né? É de quem está no grupo. Exatamente. E quantas vezes eu vi ao longo da minha carreira a liderança informal, às vezes muito mais poderosa que a liderança do título. Nem é aquele que está ali na frente, ó gente, fica a dica aí, hein, né? Exatamente. Nem é aquele que está ali na frente, né, que está intitulado como líder, ele é o verdadeiro líder da equipe. E o verdadeiro líder de equipe identifica esse líder. Esse líder informal que tem uma influência dentro do time. Um poder de interagir, né, de engajar as pessoas. Ou pelo conhecimento, ou pela história de vida dele, que é admirado. Uma pessoa que tem uma história de vida bacana. As pessoas admiram aquela pessoa, independente dele ter título. Graças a Deus, ainda tem isso, né? Exatamente. Ainda tem então, isso, as pessoas valorizarem como que aquela pessoa cresceu, como que ela chegou até lá, sem milindres, assim, de você ficar preocupado. Não é o coitado, sabe? Aquela coisa de vitimizar, não é isso, mas de você valorizar a carreira, o crescimento pessoal, não o crescimento de título, igual você falou. É verdade. E eu acho que tem muita gente assim. E esses líderes informais têm um papel fundamental nas empresas também. Eu diria até que ele é o braço direito do líder formal, né? Porque ele pode estar ali contribuindo, influenciando positivamente o próprio time. Então você tem que, dentro do seu time, identificar essas pessoas. Simone, você colocou, quais são os benefícios que a gente tem com um bom engajamento? Você citou alguns aqui, quais são que a gente poderia dizer assim, mais importantes? Olha, um time engajado, Carla, primeira coisa, tem um dado super importante hoje da segunda-feira, das segundas-feiras, né? 3 em cada 4 brasileiros vão empurrados hoje pro trabalho, né? Então, assim... Nossa, que dado relevante esse, 3 em cada 4. 3 em cada 4. Então, assim, essa é uma tarefa que nós temos também como líder de transformar esses 5 dias de trabalho, essas minimamente 40 horas de trabalho durante a semana, em algo interessante. E para ser interessante, Carla, a pessoa tem que estar engajada. Engajada como? Contribuindo com ideias, como eu já falei, e opiniões. Fazendo isso, os benefícios, como você me perguntou, a produtividade aumenta. A entrega, ela fica uma entrega de qualidade. As pessoas agem de forma interdependente. São pessoas assim que agem pelo propósito, pelo objetivo, sem precisar, sabe, toda hora ficar direcionando, mandando. Busca solução para problema crônico, de forma ágil, porque o grupo se resolve, o grupo se identifica e busca soluções. E isso trabalha em equipe, né? Trabalha em equipe. Porque está todo mundo engajado. Exatamente. Se uma pessoa não resolver, a outra vai lá dar o suporte para resolver. Exatamente, cooperação. Então, cria um círculo virtuoso, que eu falo, sabe? Não, e você falou uma coisa legal, tá? Porque entrega de qualidade. Hoje em dia as pessoas se preocupam muito em entregar, né? Mas será que só entregar é o suficiente? Porque entregar, gente, né, é fácil se a gente parar para pensar. Porque hoje em dia uma empresa que não tem minimamente um planejamento, né, não tem um cronograma de trabalho mínimo, tá? Não importa o tamanho da empresa, na minha visão. Mínimo, um cronograma de trabalho, um planejamento e cada um saber o seu papel, como é que você faz, né? E as pessoas estão muito preocupadas em fazer, mas não em fazer com a qualidade que se merece. E aí, de repente, o outro que está do meu lado não está conseguindo, eu posso ajudar a contribuir para ele, né? Se ele quiser também, porque senão também a gente tem que lembrar que todo esse processo de liderança, todo esse processo de envolvimento, de engajamento, Simone, algumas pessoas podem se acomodar, sabendo que outras estão tão engajadas no processo que vão fazer o papel dele. Isso o líder também tem que estar atento, não tem? Claro. E se ele tem esse desejo de ser líder, por que não trabalhá-lo, né?
Eu acho que não pode ter competição nisso. Eu acho que a gente tem que ter uma união. E se aquela pessoa na sua equipe, se você perceber, né? Se ela quer, olha, você quer ocupar um dia essa cadeira, vamos trabalhar. Quem sabe não é um bom sucessor para você. Um bom líder tem sempre 1 ou 2 sucessores dentro da equipe. Porque para ele crescer, ele precisa ter alguém pronto para deixar no lugar dele, senão ele fica ali estagnado. Então essa coisa de você também guardar demais, esconder demais, não! Treina sempre alguém. Eu sempre falei isso. Olha, sempre tem que ter alguém para te substituir. Para você crescer, você tem que ter alguém para te substituir. E dar condições dessa pessoa crescer também, né? Exatamente. Se ela quiser, ela vai ter que te substituir numas férias, sabe? Reuniões. Às vezes você vai num congresso, olha, essa pessoa está me representando. Isso é muito positivo. Então, eu acho que você pode capitalizar, inclusive, em cima de uma situação dessa. Não tem competição, sabe? Eu vejo de uma forma positiva. E se você enxerga que a pessoa não tem como fazer? Esse é um desafio, você está dentro de uma equipe ali, tá? São muito bons tecnicamente, mas não tem perfil para comando. Como é que faz? Então, essa pessoa é carreira técnica. Nem todo mundo precisa ser líder, sabe, Carla? A gente tem perfis e atividades para todos. E você, como líder, tem que saber onde colocar a pessoa certa no lugar certo. A gente pode errar, né? Pode carregar a pessoa de uma coisa que ela não tem condições de ser, que não ter condições e capacidade. Aquilo que você falou não é dela, né? Não é dela. E aí é o que você falou, escuta ativa. Está observando o tempo inteiro o desejo daquela pessoa e você está olhando o perfil dela. Às vezes ela fala assim, nossa, meu sonho é ser líder, não sei o quê. E você vai perceber que ela talvez não seja de perfil de liderança. Talvez ela quer, mas ela não tem condições. Não tem um perfil. Ou pode ser ter um treinamento, se não for um perfil muito forte para um lado técnico, pode. Mas eu já vi muita carreira técnica de especialistas brilhantes, assim, a carreira acabar por ter colocado essa pessoa em liderança. E eu acho que a gente tem esses 2 caminhos. Assim, isso é muito importante que a Simone falou, porque assim, gente, eu sempre ouço umas pessoas falando comigo, não queira colocar a pessoa que não é para estar ali. Porque você pode errar e você pode perder a melhor pessoa para tal coisa. Exatamente. Né? Então, isso é umas coisas que a gente, às vezes, quando líder, a gente comete erros no meio do caminho. Exatamente. Né? Porque você quer ajudar, você quer incentivar a pessoa a crescer, você quer que essa pessoa seja mais, mas essa pessoa não quer, às vezes. Exatamente. Ela tá bem do jeito que ela tá ali, entendeu? Esse é um papel que eu diria, assim, contando aí entre os 3 mais, é um grande papel do líder. Ele identificar exatamente o melhor de cada um de sua equipe e colocar essa pessoa no lugar certo. Esse é o grande papel dele. Às vezes a própria pessoa não sabe. Aí você conseguir identificar isso e trabalhar essa pessoa, você ganha a pessoa. Ou ela acha que é uma coisa, na realidade ela não percebe que ela é outra, talvez muito melhor. Exatamente, ou outra linha, ou por outra linha, né? Ela acha que ela é uma coisa muito boa e na realidade ela é outra. Exatamente. Né? Então, e é formas também, né, Simone? Você colocou aqui, a gente falou sobre um pouquinho, né, dessa questão do treinamento, do investimento, os desafios que a gente tem hoje, né? Então, vamos imaginar, o primeiro desafio a empresa tem que investir nesse momento, né? Tem que investir nesse líder. E aí, depois do investimento, quais seriam os desafios para os líderes, né? Depois que você recebe todos os treinamentos, aprende a lidar com essas emoções, aprende a lidar com esses comportamentos, quais são os desafios que o líder tem? Bom, novos tempos, né? Saímos de uma pandemia cheio de novidades, né? Então, o primeiro... Estamos numa guerra. O primeiro ponto, eu acho que é reter talentos. O primeiro desafio, eu acho, da liderança é você conseguir engajar e reter talentos. E hoje tá difícil, tá, Simone? Hoje tá difícil até ter pessoas na sua equipe. Porque hoje, por exemplo, os clientes quando abrem vaga, só te interrompendo minha paciente tempestiva, aí eu ajudo, né, os meus clientes. Aí a gente põe lá, vamos ver quem quer. A gente faz um cardzinho, põe nos grupos, aí eu recebo assim, posso trabalhar de home office? A empresa aceita trabalhar de home office? Então, poxa, dependendo do cargo dá, mas será que aquela empresa está preparada para ter equipes trabalhando de home office? Porque não é qualquer empresa, não é qualquer líder que quer isso não, tá? É verdade. E isso é um assunto super, né? Até Elon Musk já deu uma bola fora aí no assunto. Mas, Carla, eu acho que passa muito, além da estrutura, obviamente, para você ter uma equipe trabalhando em home office, essa equipe, minimamente, ela tem que ter
uma boa rede de internet em casa, tem que ter computador, tem que ter uma boa mesa, tem que ter uma boa cadeira. Segurança para acessar a sua rede. Exatamente. Então, assim, tem uma série de coisas. Tem um investimento técnico. Isso é uma parte. E tem uma outra parte que é a relação de confiança. Então, um outro desafio da liderança é gerenciar esse trabalho remoto, híbrido ou presencial. Realmente, tem funções que você consegue tocar muito bem remotamente. E eu acho que isso virou um benefício até para alguns. Porque eu tô vendo muita gente desistindo até de vagas, pedindo desligamento para ficar remoto. Então, assim, se você não possível... acha que a gente perde um pouco, assim, a nossa capacidade de se reinventar quando a gente está no meio social? Você não acha que num determinado momento faz diferença ela estar no meio da empresa se envolvendo? Eu vou dizer por quê. Por isso que eu fui lá direto nessa pergunta, né? E vocês já foram o primeiro logo que é RT. Lá no CRC, que não tem nada a ver com a minha vida profissional, mas é um momento que eu estou vivendo agora, eu mudei a legislação permitindo que 70% da equipe trabalhasse em casa. Legal. O meu diretor odeia. Mas ele demonstrou um ponto de vista dele nas reuniões da gente, de chefias, assim: Carla, quem está em casa não vive o problema da empresa. E ele me deu alguns exemplos. Se falta energia hoje, por exemplo, no CRC, a gente não consegue emitir certidão dos contadores. A gente fica igual louco aqui tentando resolver o problema. Quem está em casa está tranquilo. Ele não está vivendo, ele não está ajudando a equipe a resolver o problema, ele não se preocupa com esse problema que está acontecendo. E aí aquilo me fez repensar algumas coisas, assim. Aí quando a gente mudou a norma, eu coloquei assim na norma, que a cada 15 dias a pessoa deveria estar lá no conselho uma vez na semana. E se fosse o chefe da equipe, ele deveria estar toda semana. Porque eu permiti que o chefe também ficasse de home office. Porque não tem como você discriminar. É claro. Todo mundo tem o direito. Aí o que acontece? Tem pessoas que você vê elas entrando realmente em contato. Quando tem algum problema, ela manda no grupo lá: gente, precisa de alguma coisa, precisa que eu vá aí amanhã, sabe? Não sei o quê. Enquanto tem pessoas que estão nem aí para hora do Brasil. Legal. E aí tem pessoas que estão dentro da empresa que sabe que aquela pessoa, tipo, 10 horas da manhã tá no supermercado fazendo compra, e ela tá lá na empresa trabalhando, um colega de trabalho normal. E aí quem tá de home office manda lá no grupo: ó, gente, a carne tá em promoção aqui no supermercado tal, hein? E aí eu falo: gente, o que tá de errado nisso? Porque, tipo, eu que estou na empresa, quem está de home office não tem hora, tem que entregar projetos. Então, eu acho que o líder, ele tem que ter um envolvimento muito bom para poder avaliar até onde isso está sendo bom ou ruim para a equipe. É um conjunto de coisas, Simone, muito grande hoje em dia. Legal. E esse é um desafio. Esse é um dos maiores desafios, né? Eu sou a favor do híbrido, tá? É uma posição minha, eu respeito quem acha que isso tem que ser só remoto ou só presencial. Eu sou a favor do híbrido. Eu acredito muito no que você falou na socialização. Eu acho importante pro líder, o olho no olho, tá ali, tá vendo, tá perto. Eu gosto do híbrido. Você falou uma coisa super importante, Carla, que eu acho assim: a pessoa talvez não esteja tão comprometida quando está em casa. Ela talvez, não tá nem aí. Gente, se ela não está comprometida quando ela está em casa, ela também não está comprometida no presencial. Eu acho a mesma coisa. Eu acho que ela só disfarça melhor. Em casa, é isso aí. Em casa ela não tem que disfarçar pra ninguém. Exatamente. Porque em casa ela tá ali só ela. Ela só tá disfarçando melhor presencial. Então engana-se quem acha que, não, a pessoa em casa ela enrola mais. Ela enrola no presencial também, gente. Só que ela tá ali sentadinha no computador, tá mexendo, sei lá, na bolsa, entrando no Google, e ela continua ali. Então, gente, líderes, vocês têm a faca e o queijo da mão. Agora vocês estão vendo melhor quem é quem. Nossa, você falou o que eu ia falar. É agora que a gente está vendo quem é quem. Quem é quem, porque a pessoa trabalhando em casa, né? Trabalhando. Eu falo: você pode trabalhar de onde você quiser, desde que você me entregue. Você sabe o que você tem que fazer, quando você tem que entregar. Você me entregando o resultado e se envolvendo, porque eu acho que tem que ter envolvimento. Gente engajada, ela vai estar trabalhando, participando, aonde for. Ela pode estar no Japão, bobear, vai saber mais coisa. Ela pode estar em Biraçu, ela pode estar em qualquer lugar. Ela está engajada. Sabe mais coisa da empresa do que está aqui lá dentro. Exatamente. Então, esses que fazem a diferença, é a hora.
é a hora de valorizar essas pessoas. Você tem, essas pessoas que conseguiram superar o desafio de ficar em casa, trabalhar em casa, continuar se engajando, é todo o diferencial, né? Exato, é o cara. Não, e eu falo assim, você botou aqui, né, o desafio, né, gerenciar o trabalho remoto. Cara, como é que você... Eu acho que é mais fácil, né, não? Se você tiver ferramentas de tecnologia, a gente consegue gerenciar tudo que todo mundo tá fazendo em casa. E se o empregado engajado, colaborador engajado, gente, se você for conversar com ele trabalha muito mais de casa. Ele faz um almoço mais curto, ele tá 24 horas no ar. Então, assim, até eu vejo que o desafio de quem está no remoto, quem tem equipe em remoto, é justamente cuidar do bem-estar deste colaborador. Sabe se foi uma coisa verdadeira? Porque nosso amigo Camato, que já veio aqui, tá, gente? Camato, ele tem uma servidora lá do controle interno, que ela é amiga minha. E ela falou, cara, esses dias eu mando uma mensagem 2 horas da manhã. Eu falei, perdi a noção agora, porque eu acordo cedo, trabalho, aí depois eu tenho o meu momento e tal com a minha família, daqui a pouco eu trabalho 10 horas, da noite, meia-noite. Eu tô trabalhando muito mais. Exatamente. Então, o engajado, você tem que tomar cuidado com a saúde mental dele. Por quê? Confundiu, né, gente, agora também. Olha o desafio. Tem outro lado, né? Você tá dentro de casa trabalhando. Então, você saber separar o momento que você tem que dar atenção à sua família, você tem que trazer, né, os benefícios de estar em casa, ok, mas você tem que saber separar. Desse horário até esse horário, e você poder usufruir disso. O que eu acho legal, gente, é a gente entender como líder por que querem tanto o remoto. E nós, brasileiros, temos a tendência a falar assim, malandragem, vai pra praia. Sempre pensar o pior do cara. Né? Sempre pensa o pior. Não. Entenda por que ele quer ficar em casa. Ele quer estar em casa pela flexibilidade. É só isso. Gente, não é porque ele não quer trabalhar, né? Não é nada disso. Ele quer poder ir ao médico. Sem ter que ficar pedindo, compensando hora. Exatamente. Ele quer ir num supermercado num horário que não é um horário de pico, que ele não vai ficar numa fila gigante, ele quer ir lá rapidinho. Problema dele. Ele quer ir num cartório. Por isso que tem cargos que dá pra fazer, porque não atende público, não tem horário pra atender público, são serviços que a gente consegue administrativamente, né? Operacionalmente é bem legal isso. Você colocou mais 3 desafios aqui de ser líder hoje em dia. A comunicação, eu vejo que é um desafio muito grande, porque hoje, né, como você colocou, tem muita gente trabalhando remotamente e você tem muita gente presencialmente. Você conseguir fazer a comunicação com esses times, o líder, ele acaba que ele tem que estar transitando nesses 2 ambientes, tanto no remoto, muito bem, então ele tem que buscar artifícios para estar presente no remoto, fazer reunião. Tipo reuniões online, né? Reunião online, faz happy hour, eu fazia muito happy hour online também, para ter um engajamento. Fazia happy hour, fazia... Dá essa ideia não, gente. Café online, fazia reunião de time mesmo, de engajamento online. Tem várias formas que você pode também engajar a sua equipe remotamente, e presencialmente é presencial, é o que a gente sempre praticou. Então, a comunicação eu vejo como um desafio muito grande das equipes. Você também pode fazer alguma coisa presencial e trazer a equipe que está em casa para um treinamento em conjunto. Isso. Tem várias formas. Tem que ser criativo, né? Então, um dos desafios da liderança é ser criativo. E abrir a mente, gente. Eu acho que a gente tem uma transição aí importante da forma de trabalho. Eu acho que a gente tem uma liberdade geográfica hoje, que eu acho que a gente tem que aproveitar. A gente tem uma liberdade de tempo que a gente pode aproveitar, que é o que as pessoas querem. Então, se um líder olha assim, poxa, a Carla é uma boa colaboradora, sempre contribuiu, e ela precisa estar em casa, ou porque ela está com um filho pequeno ou alguma coisa, ela precisa ter uma flexibilidade melhor do horário dela. As pessoas são muito apegadas a papel, né? Para assinar ponto. As pessoas têm essa bobagem, isso já é ultrapassado. Eu também acho. Sabe, às vezes o filho dela estuda à tarde e ela quer ficar de manhã com o filho, por que não? Ela pode trabalhar de 12h às 8h, qual é o problema? Então, assim, eu acho que a gente tem que abrir a mente. A gente não está acostumado a trabalhar com resultado, né, Cia? A gente está acostumado a trabalhar com horário e cronograma. E muita gente deixa de lado o resultado, que é o mais importante para a empresa. É o que você falou lá no início. Está engajado estrategicamente, está vinculado ao planejamento da empresa. Isso é que é importante. Às vezes a gente está deixando isso de lado. Eu estou muito mais preocupado como líder do que ele está fazendo em casa e preocupado que a equipe está pensando o que ele está fazendo do que se ele está me entregando resultado ou não. Eu estou deixando o mais importante de lado. Se ele está entregando, gente, não tem
questionamento. Não, gente, ela falou uma coisa muito legal que a gente não pode esquecer, tá? Se ele está enrolando em casa, ele também enrolava no presencial. No dia a dia, ilusão pura, achar que a pessoa... não, isso só enrola em casa. É porque a pessoa quer ver você. Eu acho que é isso. Mas passa então na casa da pessoa, dá um bom dia. Passa lá, dá um bom dia, diz, oi, tudo bem? Como é que você tá? Uma boa ideia para os líderes. Passa nas casas, tira uma foto, faz uma selfie, entendeu? E, gente, vamos lá, vamos pensar também aí, vou extrapolar um pouco, mas vamos pensar aí também numa parte ambiental, trânsito. A gente reduz o trânsito, menos gente consumindo gasolina, menos papel que você gasta. Menos papel, menos tudo. Então deixa quem pode, eu concordo que tem tarefas e tarefas. Sim. Quem é mão na ferramenta, quem tem que estar na frente de trabalho, lá chão de fábrica, não tem jeito. Mas quem pode e tem uma relação de confiança positiva, eu acho que tem mais que usar. Tem que usar o híbrido ou o remoto, que eu acho que vale muito a pena. E de novo, líderes, se você está com receio, se o seu colaborador está trabalhando ou não, reveja a sua relação de confiança. Você falou algumas coisas importantes, algumas palavrinhas, né? Confiança, né? Engajamento, né? A questão da estratégia, né? Acompanhamento, né? Então, e comunicação, né? Palavrinhas bem importantes pra gente ficar bem atento, assim, nós como gestores, né? Eu acho que todo mundo que gere alguém, né? A gente não deixa de ser um líder, né? Exatamente. Então, quando você tem uma pessoa já pra você gerir, você já tem que ser líder daquela pessoa. Você já tem que saber se envolver dentro de casa, pensa. Exatamente. Dentro de casa, você tem que lidar com problemas diversos, né? Basta ter mais 2. Porque um é o marido já, você tem mais 2. A sua empregada, se tiver o filho, pronto. Mais um, você já começa a ter que se envolver ali. Então, acho que é isso. A administração do tempo, você também falou, né? Acho que são pontos, gente, que a Simone está deixando aqui bem importantes, né? Pra gente, sobre os desafios aí da liderança nesse mundo de hoje que a gente está vivendo, todo tecnológico, todo cheio de internet. Eu vi uma reportagem, Simone, bem legal, que é uma coisa que preocupa quando alguns líderes, quando colocam as mães para trabalhar em casa, que é a questão... As mães estão tendo a oportunidade de tirar um pouco os filhos da internet, porque a mãe trabalhando em casa e o menino estudando do lado, entendeu? Então, assim, não atrapalha, você sabendo conduzir isso, e tem sido positivo para as relações de família. Muitas famílias mudaram por causa desse formato híbrido. Exatamente. Então, a gente também tem que ver o quanto você pode contribuir para a melhoria de qualidade de vida da pessoa. E, de novo, voltando àquela questão de você entender as necessidades de quem trabalha com você, como sendo o seu papel como líder, é isso. E de repente a pessoa faltava tanto, sabe assim? Eu vi situações assim, a minha empresa é pequena, mas lá no conselho eu vejo muito, né? Assim, tem gente que faltava tanto, e hoje está trabalhando em casa. Produz mais, porque não precisa sair correndo para cuidar do filho, porque tem problema com a mãe e o pai que é doente, enfim, uma série de coisas, né, que você às vezes desconhece, porque quando você está ali na empresa, você desconhece um pouco da vida do outro. Quando você tira a pessoa de na empresa, põe no híbrido, assim, você começa a conhecer um pouco mais o lado do outro, você começa Exatamente. A se tocar com aquilo, e de repente a dar importância, que é aquilo que você falou no início, né, conhecer quem são as pessoas que estão trabalhando com você. Então acho que esse papo foi muito legal, né, muito bom saber, você está sempre trazendo novidade aqui pra gente. Você quer deixar algum recado para os líderes? Quero, gente. Ou os que querem ser líderes? Eu acho que é um papel muito nobre. Eu acho que dentro das empresas e na vida das pessoas, o líder tem um papel fundamental. Ele tem uma função de transformar. Eu acho que tem que ter na mente isso. O seu papel, se você teve esse título, ou terá esse título, ou tem esse título, use-o para o bem das pessoas. Pense nisso. Isso. Nossa, gente, que lindo. Tá vendo, né, pessoal? Então, Tasso Conta hoje com Simone Klein falando do desafio da liderança. Um papo bem legal, bem interessante. Então, deixa aqui seus likes pra gente. Curta as nossas redes sociais, Spotify, TikTok. Simone, fala aí das suas redes sociais. Como é que tá? Simone, gente, tá bombando na consultoria aí de pessoas, hein? Então, eu sou bem ativa no LinkedIn, como Simone Klein. Também tem o meu Instagram, que é Simone Klein 05. Me procura lá, a gente conversa. Obrigada, Carla. Então tá, gente, a gente volta já com mais Tasso Conta.